Paz e bem, meus irmãos, minhas irmãs. Estamos na quarta-feira da 14ª da semana do Tempo Comum, dia 9 de julho. Hoje a Igreja no Brasil celebra o dia de Santa Paulina do Coração Agonizante de Jesus. Ela nasceu em Trento, na Itália, em 1865 e morreu em São Paulo, no Brasil, em 1946. O Evangelho de hoje é retirado do livro de Mateus, capítulo 10, versículos de 1 a 7. Naquele tempo, o Senhor constituiu um grupo de 12, ao qual deu o nome de apóstolos. E deu a eles o poder para poder expulsar os espíritos maus e curarem toda espécie de doenças e enfermidades. E estes são os nomes dos 12. Simão, a quem chamou de Pedro, e seu irmão André. Tiago e João, filhos de Zebedeu. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, chamado o Zelota, ou Cananeu, e Judas Iscariotes, aquele que foi o traidor do Senhor. E os enviou, dando-lhes esta recomendação: não entreis na cidade dos pagãos, e nem tampouco dos samaritanos, mas ide primeiro às ovelhas perdidas da casa de Israel. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, novamente estamos em contato com a palavra de Deus. E eu gosto sempre de repetir para vocês que é um dos elementos, dos exercícios espirituais para que a gente possa progredir em nossa fé e também em nossa consciência como discípulos e discípulas de Jesus de Nazaré. A oração pessoal, a leitura diária da palavra de Deus e também a vida sacramental, a missa, a confissão, o texto de Nossa Senhora também, que nos ajuda muito. Esses são elementos espirituais para ajudarem a mim e a você em nossa peregrinação para a casa do Pai. Porque nós somos peregrinos. E como o nosso ano jubilar está dizendo aí, peregrinos da esperança, porque a esperança não decepciona. A primeira leitura de hoje é retirada do livro do Gênesis, onde nós podemos refletir sobre o encontro de José do Egito, aquele que fora vendido pelos seus irmãos, e os irmãos que foram ao Egito para comprar comida. Eles não reconheceram José, mas José os reconheceu. E aqui nós vamos encontrando então os primeiros passos para a reconciliação entre José e os seus irmãos. José vai refletir aqui sobre o ato acontecido, porque ele foi vendido como escravo para os egípcios. E José, no silêncio, e assim secretamente, ele começa a refletir também sobre a sua vida e vai começando a perceber que o Senhor vai manifestando a sua vontade nos momentos difíceis e nos momentos fáceis da história. Que o Senhor sabe utilizar os momentos mais difíceis da história para fazer acontecer o seu plano de amor e de salvação. De modo que às vezes nem eu e nem você compreendemos. Às vezes nos falta esse discernimento necessário para compreendermos a mão poderosa do Senhor que vai conduzindo a história de nossas vidas. E quando vem a maturidade espiritual, ou quando podemos perceber que a mão do Senhor esteve conosco, então nós podemos dizer com o salmista: se o Senhor não estivesse comigo, eu teria perecido. Se o Senhor não fosse a minha força, eu teria me perdido. Porque o Senhor é o Deus providente. O Senhor é o Deus que vai conduzindo a história de nossas vidas. E mesmo que nós não compreendamos em determinado momento, paulatinamente o Senhor vai se desvelando e vai se manifestando para cada um de nós. Hoje no Evangelho nós encontramos Jesus constituindo o colégio apostólico, o colégio dos 12. Após ele ter enviado os 72 discípulos ontem, retirado de uma grande multidão, agora Jesus escolhe 12 entre eles.
E Jesus deve ter feito o seu projeto de discernimento e também o seu plano seletivo. Você sim e você não. Porque todo mundo é bom, mas ninguém é bom para tudo. Porque a cada pessoa, a cada homem, a cada mulher são oferecidos os dons e os carismas necessários para que a pessoa possa se inserir na construção do corpo de Cristo, que é a sua igreja. Por isso hoje nós temos então o nome dos 12. E a eles fora dado o poder de Jesus. Eles agem pelo poder de Jesus. Eles agem pela força de Jesus e não pelo seu poder pessoal. E Jesus deu a eles o poder de expulsar os espíritos maus e curar toda forma de doença e enfermidades. Depois, o evangelista põe-se a descrever o nome deles, começando pelo primeiro, Pedro, ou melhor, Simão, a quem Jesus chamou Pedro, e seu irmão André, Tiago e seu irmão João, que eram chamados de filhos de Zebedeu, e depois, então, de Filipe e Bartolomeu, vai até Judas, aquele que fora o traidor. Meus irmãos, minhas irmãs, o Senhor ficou 24 horas em oração. O Senhor ficou a noite toda em oração para selecionar esse grupo de 12. E eu volto a repetir e refletir com vocês que deve ter sido um plano de discernimento e seletivo, onde o Senhor ia estudando, pesquisando, avaliando o coração e a conduta de cada homem, de cada mulher que estava atrás dele, para poder fazer o seu discernimento e escolher o colégio apostólico. Aquele que seria, ou aqueles que seriam os continuadores da sua missão. Por isso, o primeiro dentre eles, Simão, a quem deu o nome de Pedro, uma nova pessoa, uma nova criatura, que receberia a primazia, o primeiramento, para poder conduzir os demais discípulos. E é interessante agora constatar que o evangelista não se envergonha. Ele não se envergonha. Ele joga assim as claros para dizer que o último apóstolo, aquele chamado Judas Iscariotes, que se converteu no traidor. E é interessante isso porque eu tenho a possibilidade de me converter em Judas e você também. E todas as vezes que nós nos deixamos guiar por busca de poder, por busca de dinheiro e por busca de projeção social, nós estaremos sempre na possibilidade de trairmos o Senhor. Todas as vezes que nós nos deixamos guiar pela vanglória e pela vaidade, nós também estaremos propícios a nos convertermos em Judas para trairmos o Senhor. E vamos vender o Senhor por 30 moedas de prata. E vamos vender o Senhor por tantas bugigangas que não vão construindo a nossa vida, porque nós trocamos as obras do Senhor pelo Deus das obras. Nós buscamos as obras do Senhor, mas não queremos o Senhor das obras. Por isso o evangelista de hoje vai dizer, e Judas Iscariotes, aquele que fora o traidor, aquele que se tornou o traidor. E Jesus dá as suas recomendações. Não entre na cidade dos pagãos, não vão também aos samaritanos, mas vão primeiro à casa de Israel, as ovelhas perdidas da casa de Israel, porque é o Senhor que prometera isto, e eis que eu virei para congregar as ovelhas perdidas da casa de Israel, porque a promessa é oferecida primeiro a Israel. Israel não vai acolher o plano de salvação. Israel não vai querer esse banquete celestial que o rei que fez um grande banquete para o casamento do seu filho. Israel vai renegar o seu direito. Por isso, depois então, esse plano de amor e de salvação será estendido a todos os povos. Como vai nos ensinar o apóstolo Paulo depois, já não há mais circunciso e incircuncisos. Agora há somente uma realidade, aqueles que creem no Cristo. Aqueles que acolhem a salvação do Cristo e aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito do Senhor. Que esta palavra de hoje seja para mim e para você este momento de avaliação de vida, para que nós também possamos refazer a nossa história. Estamos aqui no Rio de Janeiro celebrando o 16º capítulo provincial da província dos Frades do Rio de Janeiro, Espírito Santo. Ore por nós. Um fraterno abraço, até amanhã se Deus quiser. Paz e bem.